A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor a todos que estão me ouvindo neste momento. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso devocional com Deus e eu gostaria hoje de passar para vocês o versículo do dia, que fala assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há nem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está em Eclesiastes 9, versículo 10. Hoje eu gostaria de passar para vocês sobre atitude. O que é ter atitude? Ter atitude é não ter medo do resultado. Hoje eu escolhi a parábola do semeador. A parábola dos talentos, que está em Mateus, versículo 25, do 14 ao 15, que fala assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe, que está em Mateus 25, 14 e 15. Essa parábola do semeador, eu vejo aqui atitudes de alguns servos que recebeu alguns talentos do seu patrão, do seu empregador. Estes homens, ele deu a cada um dos seus servos alguns talentos. Um ele deu 5, o outro ele deu 3 e o outro ele deu 1. Depois disso, ele partiu do seu país. E quando ele voltou, ele veio prestar contas com os seus funcionários, vamos dizer assim, que ele deixou os talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, multiplicou por mais 5. O que recebeu 2 talentos, multiplicou e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, ele teve medo de perder. Depois que ele apresentou-se ao seu senhor, apenas o talento que ele tinha recebido, o empregador disse a ele: se você teve medo de perder, por que você não entregou no banco? Para que pelo menos eu recebesse os juros daquele 1 talento que você recebeu. Observe mesmo que aquele homem não tinha tido a capacidade de multiplicar aquele talento. Como a gente está vendo aqui sobre atitude, 2 dos funcionários que recebeu os talentos, que foram os 5 talentos e os 2 talentos, eles teve a atitude de multiplicar. Eles teve a atitude de agir em cima daquilo. E o Senhor fez o quê? O Senhor honrou. Mas aquele que teve medo, porque a atitude, como eu disse no começo, é não ter medo do resultado. Não é ter medo. Nós precisamos ter atitude positiva na nossa vida. Positiva, porque ele poderia ter tido a atitude de não perder a oportunidade que ele tinha diante. Ele tinha uma oportunidade de multiplicar, mas como ele teve medo de perder, ele não fez nada, ele escondeu. Ser capaz de tomar uma decisão é agir diante de uma oportunidade. Existem pessoas ao nosso redor que conseguem ver a oportunidade em quase todas as situações. Só que existem pessoas também ao nosso redor que não vê as oportunidades da vida como bênção. Elas veem as oportunidades da vida como um obstáculo na vida delas. A gente precisa reconhecer que o potencial de crescimento na nossa vida
é em todas as oportunidades que nós temos. Desde a hora que nós levantamos até a hora de nós dormirmos, nós temos oportunidade de Deus na nossa vida acontecendo, só que a gente não quer. A gente não pega as oportunidades da vida como algo otimista para a gente poder prosseguir em meio a tanta luta, em meio a tanta prova. Por isso que nesta manhã, hoje, o nosso devocional está falando sobre atitude. Que atitude eu quero tomar na minha vida hoje? Será que eu quero ser otimista ou eu quero ser pessimista? Ficar chorando, ficar lamentando em cima dos meus problemas? Não é isso que o Senhor quer para nós, não. Quando nós vemos as coisas acontecendo ao nosso redor, nós temos que ser otimistas. Tudo isso vai dar certo. Eu vou lutar, eu vou prosseguir e o Senhor vai me dar a vitória. Ou eu vou sentar à beira do caminho e vou chorar? Não. Vou te colocar aqui um exemplo. Eu dei um exemplo esses dias no meio dos meus irmãos, no meio da minha igreja, sobre o copo de água. Se a gente pegar um copo de água pela metade, a pessoa que tem vontade, a pessoa que tem fé, a pessoa que está alicerçada no Senhor Deus, ele vai olhar aquele copo pela metade de água e vai falar que esse copo, ele está quase cheio. Só que a pessoa pessimista na vida dela, ele vai olhar aquele mesmo copo e vai falar: nossa, esse copo está quase vazio. É assim a bênção na nossa vida. Nós temos um copo de bênção. Ela falta pouquinho para poder chegar ao topo. A pessoa que tem vontade, que tem fé, que tem atitude, ela vai falar assim: nossa, falta um pouquinho mais de atitude, falta um pouquinho mais de força de vontade para mim conseguir. Mas a pessoa que não tem atitude, a pessoa que não está alicerçada em Deus, ela vai olhar aquele meio copo de vitória ali, meio copo de água, e vai falar: meu Deus, está tão longe a minha bênção, está tão longe de eu alcançar isso que eu preciso. Irmãos, a oportunidade foi dada para 3, mas apenas 2 que tiveram a atitude de inspirar o seu destino. O outro, o que ele fez? Ele foi inspirado pelo medo. Ele ficou paralisado e viveu uma vida de fracasso e de derrota. O Senhor está te perguntando nesta manhã: qual é a atitude que você está tendo? Qual é a atitude que você precisa ter em meio a tanta luta, em meio a tanta prova? Ter atitude é não ter medo do resultado. Ter atitude é não ter medo de correr atrás. Ter atitude é estar sempre otimista na presença de Deus. Então, irmãos, essa manhã eu queria que você pegasse essa mensagem, esse devocional e colocasse na tua vida. O que você quer fazer com as oportunidades que a vida te proporciona? Será que eu sou uma pessoa otimista? Será que eu tenho uma atitude para isso? Nessa manhã eu gostaria de te deixar essa reflexão. Qual é a atitude que você tem que tomar hoje? Qual é a posição que você tem que tomar hoje? Como eu disse, ter atitude não é ter medo do resultado que vai acontecer na tua vida. Porque quando nós temos Deus, nós não temos que temer. Nós não temos que temer o mal. Porque o Senhor, Ele é a nossa rocha. E o Senhor, Ele está conosco em todo momento. Eu deixo para você hoje essa reflexão. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha te abençoar. Que venha te dar um dia abençoado, ricamente na presença do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém?